isso. A gente fala também do Flamengo. O Pedro Henrique Torres está conosco. Será que hoje... Ô, Pedro, conta pra gente aí, hoje mais quente ou mais frio é difícil. Mais frio, eu ia falar menos quente. Mais quente ou menos quente que ontem, além das informações, claro, do rubro-negro? Quem me dera um friozinho. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para Mari, abraço aí Jailson também, Marra. Como diriam os antigos do rádio, aquela brincadeira, um calor ensurdecedor no Rio de Janeiro. Continua bem brabo mesmo, tá complicadíssimo por aqui, mas a gente vai tentando se virar como pode. E o Flamengo, a reapresentação marcada para agora de manhã no Ninho do Urubu, depois de 2 dias de folga, e vai iniciar os trabalhos, preparação de olho no jogo contra o Maricá. No fim de semana, a Ferg já até disse, né, já até avisou oficialmente, uma nota oficial, de que deve mudar, alterar os horários, mas por enquanto 16h30 no Maracanã, esse jogo contra o Maricá no sábado, que pode render o título da Taça Guanabara, a conquista da Taça Guanabara pelo Flamengo. Tem 20 pontos, uma grande diferença de saldo de gols para o Volta Redonda, que também tem 20 pontos. Então, se o Flamengo vencer, muito provavelmente será o campeão da Taça Guanabara. Mas o Felipe Luiz não terá o Michael para essa partida, muito provavelmente para as semifinais também do Campeonato Carioca. Ontem ele realizou os exames para saber qual foi o problema ali na coxa esquerda que ele sentiu no arranque contra o Vasco no segundo tempo. Acabou substituído pelo Cebolinha e, de fato, foi constatada uma lesão. O Flamengo até divulgou, por exemplo, no caso do Alexandro, que a lesão foi grau 1, mas a partir de agora ele não vai mais divulgar qual o grau de lesão. Então, a gente não sabe exatamente qual foi o grau de lesão. Mas ano passado, por exemplo, a lesão do Michael foi grau 2 ali, quase chegando no 3, foi o que disseram. Ele ficou mais de 2 meses fora. Então fica a expectativa aí por quanto tempo o Michael vai ficar afastado, mas não foi nada tão simples assim. Então o Flamengo vai ter esse desfalque, que era um titular do técnico Felipe Luiz, o Michael. Pode sobrar agora para o Cebolinha, ele vai mudar um pouco, a gente que vai saber, mesmo com rotação de elenco. Então o Felipe Luiz sofre essa baixa, o Alexandre se recuperando, pode ser que volte ali para as semifinais do Carioca, e o Ayrton Lucas com a pancada, um trauma no joelho esquerdo, vai se recuperar também. A gente vai acompanhar durante essa semana aí que o Flamengo tem, semana cheia de preparação sob essa lua, como eu disse, um calor ensurdecedor, como diriam os antigos do rádio. Bruno, Mari. Boa, Pedro. Obrigado, viu? Vamos liberar o Pedro para ir para a praia? Ele vai. Vai. Vamos de Flamengo agora, porque o Michael teve uma lesão confirmada, né? A gente, inclusive, tem imagens para falar dele, que agora é um desfalque, né? Ele sentiu dores no jogo contra o Vasco, né? A gente viu. Aí ele é substituído. E o Felipe Luiz agora tem menos uma opção para o ataque. Quer dizer que é um motivo para pânico? De forma alguma. O Juninho tá passe do Luiz Araújo, desculpa, esse passe é maravilhoso. O Juninho tá... Bruno Henrique, esses são os nomes que o Felipe Luiz tem à disposição. Sendo o Michael um desfalque, quem entra melhor? Desfalque, quem entra melhor? Cebolinha, né? Que é o do lado esquerdo ali, eu acho que é o mais esperado. Claro que o Luiz Araújo pode jogar, mas eu vejo o Cebolinha brigando com o Michael nesse início, né, de formação no ano do Felipe Luiz, pelo lado esquerdo do ataque. E na direita, Luiz Araújo com Plata. Claro que eles mexem bastante, têm liberdade, já jogaram em outras funções, o Felipe Luiz tem falado sobre isso, às vezes vem por dentro, mas eu acho que o natural é o Cebolinha entrar no lugar do Michael. Inclusive, acho melhor, acho mais jogador, mas eu acho que a opção do Felipe Luiz nesse começo tem sido muito pela parte física, né? Acho que o Michael corre muito, marca muito, pressiona lá na frente, o Plata a mesma coisa, mesmo que tecnicamente, na minha opinião, o Cebolinha tenha mais qualidade do que o Michael, e do outro lado também, o Luiz Araújo eu também vejo com mais qualidade do que o Plata, mas essa parte física o Felipe Luiz acho que está mandando um recado. Ele quer jogadores assim, pressionando o tempo todo. Sim. E Felipe Luiz claramente tem a opinião que ele não é volante. Sim. Como tem a opinião que o Danilo é zagueiro. Sim. Também, porque a gente vai ter que observar de que forma... Sim. Mas o Gerson, ele tem um valor hoje. A declaração dele após o título da Supercopa do Brasil, ela é espetacular, né? É sensacional para você entender algumas situações. Você sofre pressão? Não, pressão eu sofria quando eu precisava tirar a minha família da condição financeira que ela estava vivendo. E essa foi a história dele. Eu conheço a história do Gerson, do pai dele, o Marcão, e de fato foi isso, né? E não é a história dele, é a história da maioria dos jogadores brasileiros. O futebol é um meio de ascensão social e vários desses jogadores têm. Então o Gerson fala aquilo ali com o espaço que tem, sendo capitão do Flamengo,
jogador de seleção brasileira, representando muita gente, né? E agora, novamente, nessa declaração para o Alfredo Sampaio, ele de novo representa muitos jogadores. Eu acho que ele está preparado para isso. É um jogador que amadureceu muito. Eu já ouvi de pessoas próximas que o Gerson volta da Europa com outra mentalidade. E para compartilhar aqui uma conversa que eu tive com o Kleber Xavier, que era auxiliar do Flamengo e da seleção brasileira, teve um momento que o Gerson não vinha sendo convocado para a seleção. E é o Tite que o transforma depois no capitão no Flamengo, né? O Tite dá a abraçadeira para o Gerson. E aí o Kleber me falou assim, cara, sabe por que o Tite teve confiança no Gerson? Porque a gente não o convocou e encontramos com ele no aeroporto em Marselha. E nessa conversa o Gerson veio nos abordar numa de... que é muito comum jogadores abordarem assim, a comissão técnica da seleção brasileira quando não são convocados, ou olhar para o lado, ou enfim, né, ficarem irritados, porque achavam que mereciam uma oportunidade. E ele falou que foi a melhor reação possível que ele já viu de um jogador que tinha condição de estar na seleção e por uma escolha não foi. Então teve uma conversa muito legal entre eles no aeroporto e o Gerson desejando tudo de bom para a seleção, falando sobre o futuro da seleção brasileira e falando muito bem do Tite e do Kleber mesmo ficando de fora. Então, assim, isso mostra a maturidade do jogador. Eu já ouvi, o Gerson voltou para o Flamengo para ser esse líder. E o Flamengo estava precisando demais, né? Você perde Felipe Luiz, que se aposenta. Você perde Diego, né? Um pouco antes, o Diego Alves. Agora o Davi Luiz, que era um cara muito importante, né? Internamente. Então, quem assume esse protagonismo é o Gerson, além de estar jogando um futebol espetacular. Eu acho, o time perguntou, onde o Gerson joga na minha seleção? Eu não sei, mas acho que o Gerson tem que jogar na minha seleção. Sempre teve problema de não circular a bola com rapidez suficiente, né? Mais alto no campo, ele rende muito melhor, né? Mas isso quer dizer que ele está competindo com ponta direita. Ele está competindo com o Savinho, sim, com o Luiz Henrique, né? Com o Rafinha e tal. Você tem que organizar um time de outra maneira para acomodar o melhor do Gerson. Pode ser muito interessante, porque se você coloca Gerson assim, você tem espaço para um lateral ofensivo que nem o Wesley, né? Mas isso quer dizer uma arquitetura diferente da seleção brasileira. Com certeza. Sobre a demanda do Gerson, eu fiquei pensando aqui na comparação que o Tim fez com a altitude, né? Futebol, primeiro, é um esporte ao ar livre e de calendário muito longo, né? E que raramente é disputado em estádios cobertos. Ou com estrutura para cobrir, se precisar. Hoje, por exemplo, o tênis tem isso, né? Nos principais torneios do mundo, pelo menos a quadra central tem um teto retrátil, né? O futebol tem muito poucas opções de não ser disputado ao ar livre. Se fosse disputado só nas condições ideais, o futebol teria um calendário muito mais curto do que o que tem hoje, né? Na Europa, muitas vezes, é o problema oposto, né? Aqueles jogos na neve, né? Outro dia eu conversei com um jogador que está na Rússia sobre isso, e ele dizia que a questão de jogar na neve, claro, além do frio, de tudo isso, é que você perde a sensibilidade do pé. Isso. Você não sente mais o pé, você não sabe qual é a força que você está imprimindo na bola. Então, são coisas que mudam o jeito de jogar, né? Mas o que o Gerson está questionando agora é que dessa vez não é só mudar o jeito de jogar, o jogo vai ficar mais longo, o jogador vai parar muito para beber água, tem um risco à saúde do jogador, né? E o calor oferece um risco maior do que a altitude, né? Para a saúde. Agora, você joga em temperaturas de mais de 40 graus... Sim. Agora, a situação do calor me remete também, às vezes, à Copa de 94, né? Porque dizem, né, que o Rose Bowl, por exemplo, palco da final, as temperaturas chegavam a níveis absurdos e a final da Copa foi jogos ao meio-dia, né? E jogos ao meio-dia. Copa do Mundo. A gente tem isso este ano com o Mundial de Clubes, né? Alguns estádios são acondicionados, que é um crime contra o meio ambiente, né? Mas, eu lembro, ano passado, Copa América, nosso amigo Bandeirinha de Guatemala despencou o primeiro tempo. Estava calor demais para um bandeiro de Guatemala, né? Se o cara fosse de Groenlândia e tal, Guatemala era quente demais para ele. A gente tem este ano o Mundial de Clubes, o ano que vem Copa do Mundo nessas condições, que eu vejo isso com grande preocupação. Agora, sobre a altitude, só uma historinha também. Eu conversei outro dia com o Alex Silva.
Ele jogou no Jorge Wilstermann, né? Sim. Da Bolívia. O Jorge Wilstermann, se não me engano, é de Sucre, né? Que é... Cochabamba, perdão. Tem uma altitude, mas não é La Paz, enfim. E aí ele contando que quando o Jorge Wilstermann ia jogar competições internacionais, preferiam jogar em La Paz, né? Quando se podia, ou em El Alto, né? Enfim, Potosí, eu acho que não chegou... Acho que essa história é em Potosí, inclusive. E ele jogando, já adaptado, né? Jogador brasileiro, enfim. Só que os jogadores que sobem a altitude, além da questão física, que é, de fato, presente demais, tem a questão psicológica, né? Então, ele jogando contra um atacante, aí o atacante falou assim, cara, tô tonto. Olha, se fosse você, saía. Vai piorar. Vai piorar. Um jogador, semana passada, o cara passou mal, foi para o hospital, foi terrível. Então, eu, se sou você, saiu. O cara na hora... Sai, me tira aí, por favor. 2.500 metros Cochabamba, 4.000 metros Potosí. E aí depois eu vou puxar o que o Felipe Luiz falou e a gente vai poder comparar. O que o Abel falou, o que o pessoal falou do trecho, inclusive no vídeo na hora do almoço. Galera, assistam esse vídeo da hora do almoço, tá? Eu vou colocar o link aqui nos comentários, fixado desse vídeo. Nos comentários. Assistam esse vídeo que tá muito importante. Ah, Neto, não sou torcedor palmeirense. Assiste. Todo clube tem política. E ele é um vídeo muito importante para falar sobre aspectos políticos, culturais e sociais da nossa esfera cidadã e da nossa esfera futebolística. Então ele é muito importante para a complementação de todo mundo. Embora o ponto focal do vídeo é a política do Palmeiras, mas assiste depois desse vídeo aqui que você vai gostar bastante da resenha que a gente fez lá. Mas vamos lá. O que o Abel falou? Ele falou o seguinte, ó. Olha aqui o que ele falou. Se calhar, esse título é muito mais importante para equipes como Corinthians ou Santos, que não têm vencido há muito tempo, do que para o Palmeiras. Mas isso não significa que nossa ambição não seja lutar para ganhar sempre. E aí ele continua ali o raciocínio dele. Agora, o que o Felipe Luiz falou sobre o Carioca, que a galera remeteu a isso? Ah, ele falou a mesma coisa. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou. Ó, eu não vou dar sequência de 4, 5 jogos para os jogadores agora no começo do ano. Porque eu quero que eles façam essa curva e estejam no ápice da performance no começo do Campeonato Brasileiro. E consigam manter durante toda a temporada. Sem dúvida nenhuma, jogadores vão se lesionar, ter incômodo. Isso sempre acontece em todas as equipes do mundo. Mas quero tentar chegar o melhor possível para o começo do Brasileiro. E aí ele continuou. Não vou matar ninguém no Carioca. E se isso custar o meu trabalho, azar. Quero ganhar o Carioca sim. E vai ser mais do que suficiente com os jogadores que eu tenho. Galera, tem alguma semelhança no discurso dos dois? Não. O discurso do Abel, ele fala que é mais importante pro Corinthians, pro Santos, do que pro Palmeiras. Meio que tipo assim, se a gente não classificar, dane-se. O discurso do Felipe Luiz é um discurso de gestão técnica, de elenco. Ó, eu não vou ficar gastando os jogadores com partidas consecutivas onde eles podem vir a se lesionar, a se desgastar fisicamente. Mas nós queremos ganhar sim. E eu quero ganhar o Carioca sim. E vai ser mais do que suficiente com os jogadores que eu tenho. Então ele pontua que quer ganhar, ele explica o porquê ele tá fazendo esse rodízio e ele fala que é mais do que suficiente com o jogador que ele tem. O Abel não falou nada disso. Então, para as pessoas que mandaram lá, foi o mesmo discurso. E isso, galera, veio de torcedores palmeirenses e de torcedores flamenguistas também, viu? Que mandaram lá pra mim. O discurso é bem diferente. Em nenhum momento o Abel falou assim, nós temos um elenco curto, eu tô rotacionando, mas o que eu tenho é suficiente pra ganhar. Não, o Abel não disse isso. O Abel falou que se calhar é mais importante pro Corinthians e pro Santos. Ou seja, ele trouxe outras equipes para a esfera da discussão. Ele colocou o Corinthians e o Santos na frente e falou assim, toma, a responsabilidade é de vocês e pra gente não é. O Felipe Luiz não. O Felipe Luiz, ele explicou a gestão do elenco e ele falou que ele não vai matar ninguém, que se isso custar o trabalho dele, azar, tá? Mas ele falou que quer ganhar o Carioca sim. E o que ele tem é mais do que suficiente pra isso. Então, pessoal, nada a ver um discurso pelo outro.
Não. Nada a ver. Se você pegar um trechinho da frase, né? Tipo assim, não vou matar ninguém no Carioca. Se você pegar só esse trechinho da frase do Felipe Luiz, dá a entender que ele tá também menosprezando, jogando o Carioca de lado. Só que depois ele explica que o que ele tem na mão já é suficiente. O Abel não. O Abel ele pega o Corinthians e o Santos e fala assim, toma, é pra vocês isso, não é pra gente. Em nenhum momento ele fala assim, não, mas o que a gente tem é suficiente pra garantir a classificação. Então tá aí, meus amigos, tá aí, né? A gente realmente está vendo que o técnico Felipe Luiz está fazendo um trabalho excelente, né? E é um cara que chama a responsabilidade para si, não foge das perguntas. A coletiva de imprensa do Felipe Luiz é sensacional e nessa fala dele, né, que não vai ali esgotar os jogadores como o Tite fez no ano passado, esgotando os jogadores no Campeonato Carioca para depois, quando chegar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, você não conseguir, né, ali competir com os demais times porque os seus jogadores estão desgastados. Mas ao mesmo tempo que ele diz que não vai esgotar os jogadores, ele também traz a obrigatoriedade de disputar o Campeonato Carioca. Ele fala, o que temos é suficiente aqui para ganhar dos times ao qual está jogando, né, disputar esse Campeonato Carioca. Então, assim, é um cara que não foge da responsabilidade de ganhar. Então, ele sabe que no Flamengo, para você se manter num cargo vivo, você precisa de resultados, você precisa de vencer os jogos e, claramente, ganhar os campeonatos, tá? Então, realmente, o Felipe Luiz é sensacional. E ele não só está falando, como está provando isso também no dia a dia e nos jogos que vem jogando, né? Tanto é que só tem uma derrota desde que assumiu o comando do Flamengo. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, para o canal do Sport TV e também para o canal do Neto Opina Porco. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo do Mengão para vocês com muitas notícias. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!